Calma, 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 não começou ainda, né? É somente um lembrete para você. Essa aula é importante. Você que está esperando, né? A aula vai começar no horário, mas se prepare para essa aula, tá? Procure um lugar para você assistir a aula, desliga as notificações do celular, preste atenção. Essa aula vai ser muito importante, pode mudar a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com alegria estamos no nosso encontro tão esperado, ansiosamente esperado, né? O Brasil, o país mais ansioso do mundo. Essas foram as manchetes de revistas, jornais, vários portais, né? E essas manchetes têm aparecido já há vários anos, porque o Brasil tem sido campeão cada vez mais com relação a essa questão da ansiedade. E é surpreendente que Portugal, né, também aparece, né, usando nossa expressão assim, pau a pau. Ou seja, em algumas estatísticas Portugal está na frente do Brasil, em algumas estatísticas ele está abaixo do Brasil. Vejam, as fontes de estatística com relação a essa questão de ansiedade, evidente, são fontes da Organização Mundial de Saúde, né? Também vários, o GBD, que é o Global Burden of Disease, e o Banco Mundial, e outras entidades que terminaram pesquisando essas coisas. E, assim, as estatísticas diferenciam-se um pouco em termos de percentual. Seja como for, chama atenção o fato de o Brasil estar sempre no topo e chama atenção o fato de que a diferença do Brasil com aquilo que é a média mundial é muito grande, é brutal, é pelo menos o dobro, né? Então, assim, se a gente fizesse pegar aquilo que são os números mais otimistas, né? O Brasil, 9,3% da população, né? 9,3% da população sofreria de ansiedade, né? E enquanto a média mundial está lá nos 3,4, 4, alguma coisa, né? Então, assim, é bem expressivo. Isso é surpreendente porque nosso país não se vê assim. Não é a imagem que nós temos de nós mesmos. É a imagem que nós temos de nós mesmos de um país otimista, risonho, alegre, né? A gente pensa o quê? Não, os ansiosos são os empresários lá de Nova York, né? Ou então, quem sabe, os holandeses lá nos Países Baixos que vivem num clima cinzento, de nuvens, né? E a ansiedade os pega por aí. Ou a ansiedade estaria em países como o Japão, que tem uma carga de trabalho, né, constante, etc, etc. Nós não pensamos que o Brasil seja ansioso. Aí vem a pergunta, mas o que é isto? Bom, antes de continuar, né, com relação a essa interrogação, vamos definir o que é ansiedade, né? Por quê? Porque a ansiedade, em si mesma, ela é um sentimento humano adaptativo, né? Ou seja, o ser humano, para sobreviver, para viver, ele tem que ter um pouco de ansiedade. Por quê? Porque nós, ao contrário dos animais, nós temos um certo controle do futuro, né? Os animais, eles reagem aos perigos iminentes, os perigos que estão aqui presentes. E diante do perigo, quando um perigo, um mal é grande, quando esse mal é grande, a reação é medo, né? Eu não dou conta. Se fosse um mal, mas o mal é pequeno, sei lá, é uma barata, eu vou lá e esmago a barata, pronto, não tive medo, não teve problema nenhum, matei a barata, boa noite, né? Acabou a história. Mas é um leão. Eu estou aqui inerme, não tenho como me defender. Rapaz,
Você está perdido. Medo. Esse é um medo objetivo, ou seja, o medo é um mal que é maior do que a minha capacidade. Só que existem males que a gente começa a prever com a nossa estimativa, prever com a nossa imaginação. Né? Inseguranças futuras. Como que vai ser a questão da Bolsa de Valores? Como é que vai ser agora? Fechou lá o Estreito de Hormuz. Como que estão as tropas americanas? É verdade que o Iron Dome que está sobre Israel defendendo falhou muitas vezes? Quem vai vencer? O Irã? É Israel? Estados Unidos? Vai ser a Terceira Guerra Mundial? Coisas assim. Qual é o futuro das eleições no Brasil? Né? Quem vai ser o futuro presidente da República? Qual é o futuro da nossa nação? Como vai estar a economia? E o desemprego? E o futuro da minha família? E as dívidas que eu estou tendo lá em casa? Né? Eu vou conseguir honrar meus compromissos? E esse sintoma de doença que apareceu aqui? Mas será que é somente um nódulo gorduroso ou isso é um tumor? E se for um tumor, é benigno ou maligno? As pessoas começam a pensar no futuro. E existe uma reação normal, adaptativa, humana, chamada ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é um medo de um mal que não é iminente, mas um mal que é estimado, que é pensado, que é imaginado. Né? Essa é a reação normal das pessoas, é ficarem um pouco apreensivas, ansiosas, com medo. E isto não é doença. Isso é simplesmente uma característica dos seres humanos. Né? Os animais também têm ansiedade, num nível diferente do nosso, porque a capacidade do animal de prever o futuro é bem menor. Nossa capacidade de pensar e imaginar o futuro é maior, então a gente termina ficando mais ansioso. Beleza, entendeu o que é ansiedade? Entendeu. Mas isso não é doença. O que é doença é quando esta ansiedade começa a impedir você de realizar funções que você antes fazia normalmente. Né? E aquilo começa a perturbar. Isso tira o seu sono, tira o seu apetite, você não consegue mais lidar com as pessoas, não consegue mais tomar decisões, e isso se estende por um longo tempo, né? Por mais de 6 meses. Então, se está disfuncional desse jeito, então você tem algum transtorno de ansiedade, que pode ser de vários tipos. Transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de ansiedade pós-traumático, transtorno de ansiedade social, transtorno de fobia. São todos transtornos de ansiedade. Todos esses são reações que mostram que o seu organismo, por alguma razão, está reagindo a um medo e não está conseguindo se livrar daquele medo. Né? Vocês viram que eu fiz esses dias uma chamada para essa aula, que eu usei esse Chinese Finger Trap, armadilha de dedo chinesa, né? Que é exatamente isso, ou seja, você tenta se livrar de uma coisa e a coisa não sai. Né? Quanto mais você pensa no problema, não, eu vou resolver, não, agora eu vou resolver. Quanto mais você tenta resolver o problema, mais ele não sai. Né? Então, essa é uma coisa da ansiedade, a pessoa fica prisioneira daquilo. Ela não consegue se livrar da ansiedade. A ansiedade que seria uma reação adaptativa para você se dar bem, para você vencer um mal, resolver os problemas, começa a ser um vírus que impede você de se comportar como você gostaria. Você não consegue dormir, você não consegue se concentrar nos seus estudos. E quanto mais você pensa que você vai reprovar na prova, mais você reprova, porque você está prevendo que não vai passar. Aí você estuda menos, se concentra menos, entra em pânico, pronto, aí você está realizando, né, a profecia que você mesmo fez. Você mesmo está colocando
as condições para o seu desastre. Bom, expliquei o que é a ansiedade quando ela vira um transtorno, né? Uma inabilidade de lidar com a incerteza do futuro. Podemos colocar isso, a inabilidade de lidar com a incerteza do futuro, porque o futuro é incerto. A pessoa fica sem essa capacidade. Bom, explicado o que é ansiedade, o Brasil, as estatísticas, vai mal, obrigado. Aí você vai e pergunta aos sociólogos, por que o Brasil é tão ansioso assim? Existem estudos, claro, não é o padre Paulo, né, que descobriu que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. As estatísticas falam, então é evidente isso chamou a atenção dos sociólogos. E os sociólogos brasileiros, que tendem a ser, né, sociólogos, ou seja, tendem a ver as coisas somente nas causas sociológicas, tentam explicar com os instrumentos que eles têm. Então, o que eles dizem? O Brasil é assim por causa do índice de violência, a pobreza, a incerteza, por causa das favelas, né? E por causa desse índice de violência, de pobreza e de incerteza, o Brasil é ansioso. Só que aí, você vê isso e você vai cruzar as estatísticas. E você vê que a conta não fecha. Por quê? Vamos lá, só pegando o índice de violência, né? O índice de violência do Brasil é de estatísticas de 2023, é de 19, alguma coisa homicídios por cada 100 mil habitantes, que é um índice bastante alto comparado com o de Portugal, que é de 0,7 homicídios por 100 mil habitantes, ok? Então, beleza, o Brasil está lá. Mas o Brasil não é o topo da lista. Você pega o Haiti e você tem 41, não sei quantos por cento de mortes. É mais que o dobro do Brasil. Mas o Haiti não está entre os países mais ansiosos. Você vai dizer assim, não, mas padre, isso é subnotificação, porque o sistema de saúde do Haiti não consegue medir a ansiedade da população, mas é evidente que eles são ansiosos. Tá, e a África do Sul? A África do Sul tem 43 homicídios por cada 100 mil habitantes. E aí? Também lá tem subnotificação desse jeito? Não parece ser o caso. A África do Sul não é tão ansiosa, então tem alguma coisa acontecendo com o Brasil. Então a hipótese de que as questões... Vejam, eu não estou negando os males do Brasil, tá? A ansiedade é uma reação adaptativa a um mal, ok? Mas o que faz com que aquilo seja transtorno é que a pessoa não dá conta de lidar, ela não tem a habilidade de lidar com a incerteza do futuro, né? Então, parece que os fatores sociais, desculpando aí os sociólogos, parece que não explica. Aí você pode pegar outra linha de análise, sei lá, por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Pega lá o Jonathan Haidt, famoso psicólogo que influenciou inclusive as nossas escolas, que fez um estudo bastante amplo com relação aos nossos adolescentes no mundo inteiro, etc. E escreveu aquele livro, A Geração Ansiosa. Nesse livro, o Jonathan Haidt diz que a geração ansiosa é ansiosa por causa de uma coisa chamada internet. Porque a internet, ela causa uma espécie de reação do cérebro da pessoa, em que a pessoa não consegue lidar mais com a ansiedade. Porque o sistema de recompensa imediata é ativado de forma tão, um gatilho, que é ativado de forma tão intensa, né, que qualquer coisa que saia desse padrão da recompensa imediata, certa, segura, e que você condiciona o seu cérebro, parece que a coisa
explode estratosfericamente. Tá, então vamos ver as estatísticas. E de fato, né, o Brasil está entre os países que mais usam a internet. Então, enquanto a média mundial de uso de internet, né, diária é de 6 horas e 38 minutos, o brasileiro, fica 9 horas e 13 minutos em média. Eu quero lembrar que o dia tem 24 horas no Brasil e no resto do mundo, ok? E o brasileiro fica, em média, 9 horas por dia na internet. Isso é, assim, assustador. E aí você diz assim, bom, isso explica porque os índices de Portugal também são altos, os índices de uso de internet de Portugal são altos, então talvez isso seja, né, the smoking gun, né, a prova do crime, a arma fumegante que mostra que o problema está na internet. Beleza. Não fosse o fato que você cruza os dados e novamente a África do Sul vem desbancar tudo, porque eles também usam muito a internet e não são ansiosos. Então existe um problema, né? E o problema é sério. E como abordar esse problema? Tá? E aí nós ficamos numa conclusão que no fundo nós não sabemos, né? Nós não sabemos qual é a razão de o Brasil ser tão ansioso assim. E no fundo, deixa eu dizer para você, você também não precisa saber por quê. Porque, na verdade, você não é um dado sociológico, você é a sua vida. E se você está ansioso, você quer uma solução para você. Tá? Nós colocamos aí a manchete, é o Brasil mais ansioso do mundo. Mas se o Brasil inteiro fosse tranquilo e não tivesse ansiedade, mas você fosse ansioso, o seu problema não estaria resolvido, não é verdade? Então estou gravando essa aula, chamando sua atenção para a epidemia de ansiedade no Brasil, sim, mas para que você que sofre de ansiedade, ou que tem pessoas que você ama que sofrem de ansiedade, entenda melhor esse fenômeno e saiba como tratar isso de forma séria, profunda e não com abordagem superficial de estatísticas. Eu sei que eu falei de estatísticas até agora, mas eu tenho que convidar você a aprofundar esse assunto. E foi por isso que então eu disse, olha, o assunto é tão complexo, tão importante, que eu preciso gravar um curso onde as pessoas, em todas as suas dificuldades e ansiedade, se sintam contempladas. Então, passar sistematicamente a questão da ansiedade no âmbito cognitivo, âmbito espiritual, no âmbito físico e comportamental, né? Exatamente passando as várias causas que podem estar aí por trás dessa ansiedade pervasiva e, ao mesmo tempo, dando orientações de possíveis terapias. Você vai chegar a dizer assim, mas padre, tá, tudo bem, eu entendi que o Brasil está ansioso, eu entendi que o senhor está atravessado com o problema de que o senhor tem alunos que têm ansiedade, beleza, mas padre Paulo, quem é você na fila do pão para vir agora dar aula de ansiedade? E uma coisa que é para psicólogos, para psiquiatras, e o senhor não é formado nisso. E aqui vem a coisa, eu sou padre. E porque eu sou padre, né, uma das realidades que mais se notam, né, na questão da ansiedade é a influência da prática religiosa e da espiritualidade na solução da ansiedade. Se você vai para um psiquiatra ou para um psicólogo,
eles podem ajudar você, e se você está fazendo tratamento, continue seu tratamento. Mas existe algo com relação à espiritualidade. E, portanto, um padre tem uma palavra para dar, principalmente para o público cristão, não somente católico, para o público cristão que muitas vezes fica um pouco temeroso de certos tratamentos. Por exemplo, um dos tratamentos mais comuns hoje em dia, que os terapeutas, principalmente o pessoal da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, indica, é a questão do mindfulness, ou seja, a meditação com atenção plena, ou, se quiser, a atenção plena com ou sem meditação. Aí, claro, a pessoa esbarra na questão do yoga, meditação transcendental e outros recursos, etc. E o que fazer como cristãos? Como reagir a isso? É verdade? Então, no curso que eu gravei, você vai ver que essas coisas funcionam de fato, mas não precisam ser realizadas do jeito que é apresentado, por exemplo, pelas religiões orientais. Que existe uma outra maneira de se fazer isso. E que existe solução. E qual é a parte espiritual? Qual é a atitude espiritual que você pode ter com relação à ansiedade? Porque esse é o grande problema. Existe um componente importantíssimo, que é, vamos usar as várias palavras que você quiser, um componente cognitivo, ou se você quiser, o componente cultural, ou se você quiser, o componente espiritual que está na raiz da ansiedade. Só o fato de os animais não ficarem ansiosos da mesma forma que os seres humanos ficam, ou seja, com a mesma gravidade, com as mesmas dificuldades dos seres humanos, isso mostra para você que tem algo no ser humano diferente. E não são somente alguns gramas de cérebro. É uma coisa chamada alma, é espiritualidade. É a forma de você encarar a vida. E, portanto, um sacerdote, um padre, um cristão, tem uma palavra para dizer a respeito disso. Só que eu não quero dizer uma palavra simplesmente como alguns dizem, Assim, você acessa alguns canais, em alguns lugares, o pessoal chega e diz assim, tá bom, ansiedade, entrega tudo a Deus, se confia em Deus, etc, etc. Ou então, faz tal oração, tal oração. Tudo isso, não estou desprezando. Mas o que acontece? Eu quero dar aquilo que é típico da visão nossa, católica, que nós católicos, cremos profundamente que o Deus da revelação, que se revelou em Jesus Cristo, é o mesmo Deus da criação. E que, portanto, tudo aquilo que é verdade, que está lá nas ciências, que está lá na psiquiatria, está lá na psicologia, está lá nas várias descobertas que foram feitas, por exemplo, na ciência que descobriu, por exemplo, nós vamos tratar no nosso curso do sistema nervoso entérico, ou seja, do intestino. O que é que o intestino pode fazer causando ansiedade em você? Só o seu jeito de comer. Todas essas coisas são descobertas recentes da ciência. Há poucas décadas atrás, ninguém nem imaginava que houvesse um sistema nervoso entérico. Tinha só o sistema nervoso central e o periférico. Você descobriu tanta coisa no intestino. Por quê? Porque quando você está com o intestino irritado, problematizado, existe um nervo vago que manda 90% das informações que ligam o cérebro ao intestino vão na direção intestino-cérebro e não na direção cérebro-intestino. Quer dizer, o seu intestino está causando emoções em você, causando
coisas em você que talvez o seu jeito de comer esteja por trás da sua ansiedade. Eu não estou dizendo que é. No nosso curso nós iremos tratar tudo isso. Nós iremos tratar de atenção plena, mindfulness, iremos tratar do intestino, mas vamos tratar também da necessidade que você tem de oração, dos comportamentos físicos, iremos tratar de dormir, né? Por que é importante dormir, por que é importante fazer exercício físico, como é que essas coisas todas se encaixam, e isso tudo numa visão de um padre católico, onde eu vou dizendo assim, gente, vocês estão com medo disso aqui, mas não tenham medo. Isso aqui é uma descoberta clara, objetiva, que nós católicos podemos concretamente, evidentemente usar, né? E assim por diante. Então, não é um curso, digamos assim, para especialistas, embora ele sirva também para especialistas, né? Portanto, você que é psiquiatra, você que é psicólogo e que gostaria de dialogar, né? De ouvir, ter uma visão diferente de uma pessoa que está tentando colocar uma visão mais holística. A palavra holística está na moda, mas é que ela é sinônimo de católica, né? Católica é conforme o todo. A visão católica é a visão do todo, não deixa de nada, não escolhe, não tira nada. Então, tem uma visão mais holística da coisa, né? Vai ter ali algumas descobertas das minhas leituras. Eu tenho 33 anos de sacerdócio, vou fazer 34 anos de padre esse ano, estou quase com 60 anos de idade, então eu tenho algumas, né, milhares de horas de atendimento de pessoas ansiosas, de lidar com essa realidade já há muitos anos. Então são anos de estudo. Não pretendo aqui tomar o lugar de psicólogos, não é a minha função, e nem de psiquiatras, mas sim dizer uma palavra, né? Digamos assim, culta a respeito disso tudo e ampliar o diálogo, porque aqui que está o grande problema do tratamento da ansiedade, né? Muitas vezes as pessoas tratam doenças e não tratam pessoas. Você precisa parar de tratar a doença e começar a tratar a pessoa. Mas a ética profissional de alguns diz, não, mas eu não posso entrar nisso, isso aqui é a pessoa. Eu não posso entrar nisso. Mas às vezes a pessoa tem que mudar de vida mesmo. E como padre eu posso dizer isso, né? Eu posso ver essas coisas todas e questionar. E dizer, mas será que você não tem que mudar alguma coisa? Então essa é a finalidade do nosso curso, né? Eu sei que aqui eu coloquei muitas interrogações e deixei você com um gostinho de quero mais. Me desculpem, não é pegadinha de marketing. É simplesmente o fato que é um curso que, com esta aula aqui de lançamento, são 20 aulas, né? São 20 aulas que estão aí para você, à sua disposição, para que você veja cada área e analise, abrir um leque de realidades em que você, com o seu diretor espiritual, com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, pode, né, dizer, olha, eu vi tal coisa acho que encaixa, será que não é o caso da gente ir por esse caminho? Então não pretendo dar a solução mágica para ninguém, embora eu irei apresentar soluções concretas, práticas, reais, né? Não precisa ir à lua para resolver o problema, as coisas podem ser resolvidas, mas que não seja simplesmente o fato da pessoa tentar os dois extremos, geralmente, que eu vejo quando eu recebo alguém com ansiedade. É alguém que usa somente medicamentos para se livrar da ansiedade, se dopando, né? Ou seja, o psiquiatra receita medicamentos adequados e a pessoa usa excessivamente, até fora da prescrição, até fora da indicação daquilo que o profissional colocou para ela.
porque acredita excessivamente nos medicamentos, ou então o outro extremo da pessoa que não quer tomar medicamento nenhum, porque eu vou superar isso sozinho, porque eu dou conta, porque eu consigo, porque não preciso de terapia, não preciso de psicólogo, não preciso de psiquiatra, não preciso de ninguém. E saber que nós somos, né, humanos e somos frágeis e que a gente precisa de ajuda. Eu espero que esse curso seja para você uma resposta, né? Uma resposta de conhecimento em que você veja a saída e veja um caminho, né? Aquela oração, né, do cego que olhou para Jesus, que se dirigiu a Jesus, perdão, e disse: Domine ut videam, Senhor, que eu veja, né? Só de enxergar o caminho já tem metade da cura. Já tem metade da cura. Então, fica para você aí à disposição o curso que está sendo lançado hoje, né? Esse curso a respeito da ansiedade, em que eu quero convidar você realmente a aprofundar o seu conhecimento, seja para você, seja para ajudar outras pessoas. Desnecessário dizer que esse curso é importantíssimo para padres, diretores espirituais, conselheiros, pais que lidam com pessoas que são ansiosas. Você pode dizer, não, eu sou muito tranquilo, não tenho ansiedade. Mas você precisa do curso para saber. Porque existe uma tendência muito grande, né? Eu noto isso na Igreja Católica, suponho que nas outras igrejas também, uma tendência muito grande de moralização da ansiedade. Ou seja, tratar com moralismo. Dizer, não, você não pode ser assim, você não pode ficar ansioso, você não pode ter medo. Mas a pessoa não consegue mandar nas suas emoções, né? E fica não compreendida, massacrada e esmagada pela família, pelos colegas de trabalho e às vezes pelo próprio sacerdote, que deveria ser acolhedor e compreender, fica irritado com aquela situação e esmaga. Por quê? Porque, claro, não foi preparado para acolher esse tipo de caso. Então, é também um recurso para a formação dos nossos agentes de pastoral, tá bom? Então, nossa equipe preparou para você, nesse lançamento, descontos especiais, né, de lançamento que você pode aproveitar. Eu quero que realmente todos vocês tenham acesso a esse curso, né? Então, a coisa então é facilitar, né? Facilitar para você, para que com esses descontos especiais você tenha acesso a esse recurso importantíssimo, a estas 19 aulas, com essa são 20, né? Essas 20 aulas que estão aí à sua disposição. Você pode verdadeiramente dar um passo a mais, né? Naquilo que são as suas necessidades diante dessa realidade. A aplicação desse curso é enorme e a importância dele. E não quero aqui ser presunçoso, nem vaidoso, etc. Mas eu acho que os meus 33 anos de experiência e as leituras, o conhecimento que eu tenho, pode realmente jogar luz na vida de muita gente e iniciar um diálogo inteligente com alguns profissionais que excluíram certas áreas e aí começam a tratar somente uma parte do ser humano sem tratar a outra. Então tudo isso é muito importante. Esse curso, então, é para você, é o curso que você precisava, né? É um curso que vem acrescentar algo. Não é uma coisa assim de um cursinho a mais. Não, não é um cursinho a mais. Eu realmente fiz esse curso porque não encontrei nada de parecido. Não tem absolutamente nada parecido com ele em lugar nenhum. E vou ser mais ousado ainda, no mundo. No mundo. Porque eu discuto a ansiedade, seja em termos teológicos,
filosóficos, antropológicos, psicológicos, psiquiátricos e físicos, né? Nessa realidade toda muito ampla. Você vai chegar a dizer assim, padre, mas será que eu não vou me perder nessa floresta? Não. Não, porque eu gravei esse curso com a presença de leigos, de pessoas como você, que não são psicólogos, que não têm formação especializada, etc, etc, e se sentiram muito agradecidos. Tinha uma das senhoras que veio para a gravação, que sofre de ansiedade e que veio, ela me chamou depois de uma das aulas, me deixou emocionado, disse assim, padre, o senhor está descrevendo a minha vida. O senhor está descrevendo a minha vida. Então, assim, o bem que fez para ela, pode fazer para você também, né? Então, quero que você invista no seu conhecimento. É claro que, além de adquirir o curso para a ansiedade, você também vai estar recebendo a oportunidade de assinar a nossa plataforma com descontos especiais, né? É um lançamento com uma oportunidade única, você não pode deixar passar essa oportunidade. E eu só gostaria muito que você, né, um dia, quando me encontrar aqui na Terra ou então lá no céu, dissesse para mim, Padre Paulo, muito obrigado. Esse curso mudou a minha vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.